hoje com o professor Edgar Caetano, que preparou um conteúdo formidável sobre técnicas de preparo de oratória para advogados antes da audiência e de sessões de julgamento, né? Eu já quero até aproveitar para dar as boas-vindas para o professor Edgar Caetano. Para mim é um grande prazer, Edgar, estar aqui com você, receber você aqui na, na nossa casa, aqui na Federal, né? Márcio, muito bom dia. É um prazer para mim também aceitar esse convite, estar aqui com você na Federal Law e na ProADV para mais um evento fantástico, a Semana das Autoridades. E você que está nos acompanhando, você que é profissional do direito, está nos acompanhando, seja mais uma vez bem-vindo para essa aula e esse bate-papo aqui extremamente produtivo com o Márcio. Obrigado, Márcio. Eu lembro quando eu iniciei a minha carreira, né, eu advoguei bastante com contencioso, iniciei com contencioso, e quando a gente fala de contencioso, a gente fala justamente dessa prática de participação em audiências e sessão de julgamento, né? E eu lembro a minha primeira experiência quando eu fui conversar com o desembargador, que eu precisava despachar uma petição e fazer um pedido para ele, né? Eu ainda jovem, era estagiário, e naquele prédio imponente, né, naquela situação de eu estar falando com uma pessoa que era super conhecida e referência, né, o quanto que eu me senti despreparado, né, assim, o que fazer? O que eu tenho que fazer para passar a ideia que eu gostaria de passar para aquele desembargador, né? Qual a estratégia de comunicação que eu deveria seguir? E eu até me levou à reflexão de assim, caramba, será que eu não tinha que me preparar melhor, né, para uma situação dessa, seguir algum roteiro? Eu já queria passar a palavra para você, pedindo para você se apresentar também, e aí para você entrar nesse tema que é tão interessante para todos nós, né? Sem dúvida, Márcio. O desafio da comunicação, ele pega muitos profissionais, não somente da área do direito, mas de todas as áreas de surpresa, porque de verdade o que a gente mais quer é impactar as pessoas de forma positiva com a nossa comunicação. E na verdade a comunicação é o meio pelo qual nós entregamos os nossos pensamentos, os nossos projetos, a defesa de teses, a defesa de clientes, de processos. Então tudo parte da comunicação. E nem sempre foi fácil para mim me comunicar como eu faço hoje aqui com você, online ou em eventos presenciais, como acontecia até recentemente. O fato é que a comunicação e a oratória não está no DNA de muitas pessoas. E eu não nasci com o DNA voltado para a comunicação. Mas eu tive a grande felicidade, eu não vou usar a palavra sorte, porque eu acredito que na verdade, a gente aproveita as oportunidades que a vida nos coloca à disposição. E eu aproveitei uma oportunidade ainda garoto, com 12 anos de idade, e comecei a estudar oratória muito cedo, porque eu era introvertido, calado, quieto e me comunicava muito mal quando eu abria a boca. De lá para cá, eu não parei mais de estudar oratória, concursos de forma autodidata, até que há mais de 10 anos eu me tornei comunicador profissional. De tão bom que eu fiquei, modéstia à parte, é claro, a gente tem que reconhecer quando a gente se torna bom em alguma coisa. E aí eu fui para o rádio, eu fui fazer um curso de locução comercial, de apresentação de programas de TV, de apresentação de eventos. Eu fui estudar com outros especialistas nacionais e internacionais. Então eu investi muito tempo, muito esforço. Foram mais de 2 décadas e meia já estudando comunicação e oratória. E hoje eu tenho o prazer de desenvolver outros profissionais e líderes. Na verdade, já são mais de 10 mil profissionais, centenas deles, eu acho que já está chegando na casa aí de 1.000 profissionais da área do direito que já passaram pela minha metodologia, que melhoraram a sua comunicação dentro do seu escritório, dentro de um tribunal, numa audiência, perante o cliente, seja presencial ou online. O fato é que quando você tem de verdade um bom conteúdo, você está preparado tecnicamente para abordar um assunto, mas a sua comunicação, a sua oratória, ela não entrega aquele conteúdo à altura daquilo que você preparou, vamos pensar aqui num processo, o teu processo perde muita força e a tua defesa, consequentemente, perde o poder que ela teria se você tivesse uma boa comunicação. Então, é verdade o que você disse, é muito importante que a gente pare, e nesse momento agora mais do que nunca, porque a gente está mergulhado num processo de comunicação
muito massivo do ponto de vista virtual, online, em que a conexão humana se perde por conta do aparelho, das telecomunicações. Então, quanto mais recursos da comunicação humana, melhor será também a entrega daquele conteúdo. Faz todo sentido o que você disse. Muito legal. E hoje a gente preparou um conteúdo muito bacana, né? Que são técnicas de preparo de oratória para advogados antes das audiências e das sessões de julgamento. Então, eu queria pedir para você, para a gente entrar já nesse tema, eu estou ansioso aqui para saber dessas técnicas e poder compartilhar com todo mundo que está nos assistindo também. Vamos lá. Eu queria começar contando que na semana passada eu recebi uma mensagem de vídeo, na verdade, de um aluno meu que é advogado, um desses 10 mil alunos, e ele confessou o que nós, eu e você e milhares de outros profissionais já sabemos, Márcio, que infelizmente nenhuma faculdade, inclusive a faculdade de Direito, não tem na sua grade curricular uma disciplina básica, que é a oratória. Os alunos de Direito não são capacitados para falar em público. Eles não aprendem essas técnicas de comunicação e oratória, sendo que, do meu ponto de vista, isso deveria ter sido ensinado lá na tenridade, já no ensino fundamental, talvez no ensino médio, mas ok, nem no ensino superior é ensinado, o que é uma pena. Então nós entendemos que há um grande buraco de desenvolvimento de uma habilidade que é a habilidade básica para qualquer profissional, especialmente para a área do direito. Se a gente for brincar um pouquinho de história aqui e remontar os tempos antigos da Grécia, de Roma e mais recentemente no século passado, a gente vê que os grandes nomes do direito, inclusive mais recentemente Mahatma Gandhi, Nelson Mandela e o então vivo Barack Obama, um desses grandes nomes mais recentes, são exímios advogados, fato, mas também todos exímios comunicadores. A oratória sempre andou de mãos dadas com o direito, sempre. Quando a gente precisa de um bom orador, um bom comunicador na comunidade, na cidade, ou mesmo talvez alguém que vá se candidatar para um cargo público, normalmente as pessoas mais simples pensam no advogado. E não porque ele tem só o poder do direito, o conhecimento das leis, mas porque ele tem a capacidade de se comunicar bem, de interagir com as massas, de influenciar, de persuadir as pessoas. Então, se nós, de verdade, e quando eu digo nós, eu estou falando com você que está em casa, que está no teu escritório agora, que está assistindo esse webinar, essa live, se nós, que estamos envolvidos com a área do direito, não nos preocuparmos verdadeiramente em desenvolvermos a comunicação, com o passar do tempo, o que vai acontecer? A oratória vai se dissociar do direito, da advocacia, e nós vamos perder algo que está no DNA do direito, que é a capacidade de se comunicar bem. Agora, como é que a gente desenvolve isso? Parte de onde? Bom, parte do princípio de que todos nós, Márcio, e você que está nos assistindo também, todos nós queremos, no final das contas, influenciar as pessoas. É fato. Isso com o nosso filho, quem tem filhos, com a nossa esposa, com o marido, com o namorado. E aí a gente vai ter uma aula logo mais aí sobre questões até com a amante, né? Quem tem esse tipo de situação. Mas não importa, eu estou brincando aqui, mas o fato é que, seja com um cliente ou com alguém dentro da sua casa, ou com um juiz, uma autoridade superior, você quer uma única coisa: influenciar. Todos nós queremos influenciar as pessoas. Mente a pessoa que diz, não quero. Você quer. Se você não quisesse, você não abriria a sua boca para conversar com alguém, para interagir com ela, para vender algo, para pedir algo, para demandar algo. Só que a influência não é quando as pessoas gostam de você. Isso é popularidade. Influência é quando as pessoas param para dar atenção ao que você tem a dizer. E como que as pessoas param para dar atenção ao que você tem a dizer? Quando você chama a atenção delas, quando você consegue transferir para elas credibilidade. Ninguém para por muito tempo para dar atenção para alguém que não consegue entregar credibilidade.
A credibilidade, ela vem do seu histórico profissional, do seu know-how, do quanto você de verdade pratica aquilo que você ensina, o quanto você vive aquilo que você diz para as pessoas que você vive. Então, a credibilidade, ela é resultado do primeiro pilar, chamado coerência. A coerência, ela vem justamente desse walk the talk, o quanto você vive aquilo que ensina, o quanto você pratica aquilo que você diz para as pessoas, o quanto você está alinhado com os seus pensamentos. O que eu quero dizer por pensamentos? Quando a gente se comunica, numa conversa do dia a dia, num bate-papo, a gente não tem um processo estruturado, um roteiro, um discurso, a gente tem pensamentos. Mas os nossos pensamentos têm que ter uma ordem lógica, tem que ter começo, meio e fim. Se não houver essa costura, esse alinhamento, essa coerência entre as partes dos meus pensamentos, eu não consigo entregar os meus pensamentos. As pessoas não vão entender o que eu quero dizer. E o que pode ser muito óbvio para mim, não vai ser óbvio para elas. Porque, para efeito de contexto, comunicação é tornar algo que para mim é comum para as pessoas. É compartilhar, é comungar da mesma informação, do mesmo saber. Se eu tenho algo que para mim é muito claro, muito comum, muito óbvio, mas eu não consigo transferir isso de uma forma simples, clara, inteligível, do outro lado, o meu interlocutor não vai entender. E mais, a coerência também diz respeito ao alinhamento verbal, aquilo que eu digo, com o não verbal, aquilo que eu não digo. Eu não sei se você sabe, você que está nos assistindo, mas a comunicação ela está dividida em 3 pilares. Conteúdo, que é o verbo, a palavra, aquilo que nós dizemos. Voz, que é não verbal. Muita gente confunde voz achando que é verbal. Não, a voz é um elemento não verbal. Ela não depende de conteúdo, ela depende de outros recursos do aparelho fonador, e aí a gente tem entonação, volume, ritmo, uma série de elementos com a capacidade vocal que vão melhorar a minha comunicação. E eu tenho, por outro lado, o terceiro pilar, que é o corpo, a linguagem não verbal, a linguagem corporal. Então, um estudo de 1967, feito por um professor universitário da Universidade da UCLA, nos Estados Unidos, da Califórnia, ele provou, o professor Albert Mehrabian, ele provou que a eficácia da comunicação depende 55% do corpo, 38% da voz. Então, se nós somarmos 55 e 38, nós já temos 93% de força que a comunicação tem somente num canal não verbal. E onde é que entra o conteúdo nisso tudo? O conteúdo, que a gente gosta de usar a expressão conteúdo é rei, e de fato o conteúdo é rei, ele merece todo o carinho e respeito por isso, ele poderá ter um valor de 100%. Depende do quê? Depende do quanto eu uso a minha voz e o corpo. Agora, esse mesmo professor, Márcio, mostrou que se nós não usarmos o corpo e a voz a favor do conteúdo, o conteúdo perde força e pode valer míseros 7%. E daí vem a regra 7-38-55, que muita gente confunde e acha que o conteúdo só vale 7%, a voz 38% e o corpo 55%. Não é isso. Se não usar a voz, se não usar o corpo, aí sim o meu conteúdo, que é muito bem estruturado, muito bem pesquisado, tem uma série de argumentos irrefutáveis, na hora que eu vou apresentar esse projeto, essa ideia, essa defesa, eu não consigo influenciar as pessoas, percebeu? Eu não consigo fazer com que as pessoas parem o que elas estão fazendo para levantar a cabeça e, opa, o que esse camarada está dizendo é interessante, deixa eu prestar atenção nisso. Olha, está bem embasado, mas olha a forma como ele está entregando o conteúdo. Então, muito mais importante, ou tão importante quanto, melhor dizendo, do que é o conteúdo, é a forma como você apresenta esse conteúdo. Por isso é importante você levar em conta que você tem que dividir a tua apresentação e preparar-se para ir para uma audiência, lembrando que você não tem só um processo muito bem embasado. E é claro, eu sei que os bons advogados investem muito tempo, muitas horas, madrugadas às vezes,
para preparar-se, para estruturar uma defesa, uma tese, buscar os argumentos irrefutáveis, preparar-se para as objeções. Isso é fato. Isso está no papel, isso está documentado. Só o processo em si não faz milagre. Só uma andorinha não faz verão. É preciso que o advogado, imbuído de uma boa comunicação, de um bom preparo da oratória, saiba exatamente o que está ali e tenha isso claro, não só na sua cabeça, mas na forma como ele apresenta. E por mais estruturado que ele esteja, se ele não conseguir se comunicar de uma forma que gere esse impacto, que gere essa transferência de credibilidade, nem o juiz, nem a promotoria, nem o corpo de jurados, talvez nem o cliente dele consiga acreditar nele. Por quê? Primeiro, se ele mesmo não acredita em si, e aí a gente entra num aspecto um pouco mais mental, de mindset, pensando na comunicação, e por que eu falo isso? Porque muitos advogados, eles se preparam muito bem, como eu disse, do ponto de vista processual e até se preparam do ponto de vista da oratória. E eu vejo isso até hoje. Recentemente eu estive com um executivo de uma multinacional, que é um advogado, e ele teve que fazer uma apresentação na Suíça, e ele me disse: Edgar, eu me vi num hotel na Suíça, diante do espelho, ensaiando a minha apresentação. Não era uma apresentação de cunho jurídico, não era uma defesa, não era um processo, mas era uma apresentação de um advogado para um grupo de executivos. Ainda assim, é uma apresentação, ainda assim, ele precisa transferir credibilidade e influenciar as pessoas com uma comunicação coerente. Então ele se viu diante do espelho, ensaiando ali no hotel exaustivamente a sua apresentação. Perfeito, e tem que ser assim. Você tem que estruturar, treinar, ensaiar, afinar, ajustar e fazer uma boa apresentação. Mas como eu disse, só isso não é o bastante. Se nós não cuidarmos da nossa cabeça, das virtudes, dos comportamentos, das atitudes mentais que podem nos ajudar a ter uma boa comunicação, nós podemos nos sabotar na hora H. Pensando nisso, eu queria lembrar, por exemplo, que um pesquisador antigo, um psicólogo chamado Aaron Beck, ele criou uma terapia chamada terapia cognitiva de Aaron Beck e que eu trouxe para a comunicação só para ilustrar como é que funciona na prática. Então nós temos aqui um desafio, um input, alguém vem e fala assim: olha, você tem que fazer um webinar, você tem que gravar um vídeo, você tem que perante o juiz fulano de tal fazer essa defesa. Você tem que defender o cliente, ou acusar essa empresa, ou acusar outra pessoa, não sei. Você vai ter que... Você tem um desafio de comunicação. E agora? O que acontece automaticamente é que nós somos criadores de pensamentos automáticos. Então vem um monte de pensamento. Não vai dar certo, você não consegue, você não está preparado, você é muito jovem, você não tem experiência, você acabou de se formar, mal tirou o OAB, você não está pronto, você não tem massa crítica suficiente, como é que você... Não vai dar certo. E esse monte de pensamentos, o que fazem? Eles geram, segundo Aaron Beck, sentimentos, emoções automaticamente. Os nossos pensamentos, eles entram no que eu chamo de ciclo vicioso, que de pensamentos geram sentimentos. Esses sentimentos, essas emoções, eles vão gerar no nosso corpo comportamentos, reações fisiológicas. Algumas pessoas ficam vermelhas, transpiram, as mãos tremem, aí se pega o microfone e revela, pega uma folha de papel, entrega. Algumas pessoas embargam a voz, perdem a voz. Outras têm comichões, frio na barriga, mas não aquele frio normal que todos nós temos. Às vezes uma descarga de adrenalina tão densa, tão forte, que as pessoas podem até passar mal. Já vi pessoas desmaiarem. E aí a pessoa não consegue entregar um bom conteúdo, por mais preparada que ela estivesse. O que vai acontecer? Pensamentos, sentimentos, reações fisiológicas, comportamento. O comportamento dela, naquela audiência, perante o cliente, naquela videoconferência, não importa, vai ser proporcional aos pensamentos, sentimentos, reações fisiológicas. É uma cadeia, é um efeito dominó.
Inclusive, recentemente eu descobri que uma peça de dominó, ela tem o poder não só de derrubar uma peça de dominó de igual peso, de igual tamanho, mas como também é capaz de derrubar uma peça de dominó 50% maior que ela. Então, se uma peça de 5 centímetros derruba uma de 7,5, uma de 7,5 vai derrubar uma de 12, uma de 12, uma de 17, mais ou menos. Estou ruim de conta aqui. E aí você vai aumentando isso, porque uma peça maior que outra, 50%, ela pode potencializar isso de modo que uma pecinha de 5 centímetros possa derrubar uma peça do tamanho de um prédio. E foi feito um teste, uma experiência que provou isso. O que eu quero dizer com essa ideia, com essa história do efeito dominó? Que se você não cuidar dessa pecinha chamada pensamentos, os pensamentos automáticos, aquilo que vem na sua mente, você nem percebe, é automático, você não vai conseguir performar perante a tua audiência, o teu interlocutor, o teu público. Então comece percebendo quais são os pensamentos que te sabotam. E aí você, identificando esses pensamentos, você consegue dizer se eles são seus ou não. Se não forem seus, jogue fora e pense de outra forma. Agora, tem alguns gatilhos, tem alguns exercícios que a gente gosta de usar para ajudar as pessoas a aumentar ainda mais a sua capacidade de foco, de concentração. E o primeiro deles, por mais básico e simples que pareça, Márcio, e você que nos assiste, é a respiração. Só que a gente respira o tempo todo. 24 horas por dia, acordados ou dormindo, a gente respira. E por que a gente não se acalma? Porque não é essa respiração que eu estou usando agora, essa respiração automática normal. É uma respiração consciente. Se você está ansioso, está nervoso, vai entrar para uma audiência, vai entrar para uma videoconferência importante, tem ali uma banca de autoridades que estão te aguardando, que está te aguardando, você precisa estar tranquilo, estar mais calmo, estar mais calma. Então, o segredo é, faça uma respiração profunda de 3 a 4 segundos e uma expiração mais longa ainda de 6 a 7 segundos. É mais ou menos assim. Você respira, inspira pelo nariz e expira pela boca. Inspira pelo nariz, 3 a 4 segundos, e expira pela boca, 6 a 7 segundos. Se você continuar fazendo essa respiração, e você tem o privilégio de poder fazer isso agora, eu já parei por aqui, mas você pode fazer 3, 4, 5, 10 vezes até se acalmar. Essa respiração profunda e essa expiração mais longa vai te dar mais tranquilidade para falar em público e se preparar para a sua audiência. Outra sacada fenomenal, que de novo você vai dizer assim, mas isso é muito óbvio. É óbvio, mas ninguém está dizendo, é óbvio, mas ninguém está praticando. Então não adianta ser óbvio e você não colocar em prática. Se você, agora que aprendeu a respirar de uma forma a ficar mais tranquilo, menos ansioso, menos ansiosa, colocar isso no teu dia a dia, colocar isso em prática de verdade, você vai mudar muito a tua comunicação. Então a segunda dica é produzir mais endorfina. E como é que a gente produz mais endorfina e diminui o processo de liberação de outros hormônios, outros neurotransmissores que produzem mais estresse, que produzem mais, como o cortisol, por exemplo, a gente fica mais estressado quando tem mais cortisol no nosso corpo. Quando tem mais adrenalina, a gente fica mais agitado e a capacidade de raciocinar e de pensar, organizar as ideias, ela acaba sendo prejudicada. Então, com mais endorfina, você acaba ficando um pouco mais leve, mais tranquilo também. Faça atividade física. Se você puder combinar as suas agendas para fazer atividade física antes de uma apresentação, antes de um evento importante, antes de uma videoconferência ou de uma audiência virtual ou presencial, você estará mais relaxado, mais tranquilo, mais tranquila. Inclusive,
por conta da descarga de adrenalina, muitas vezes você vai acabar fazendo coisas involuntárias e nem vai perceber. Algumas pessoas andam para lá e para cá, para lá e para cá no espaço e nem sabem que fizeram isso porque é tanta adrenalina para usar para o combate ou para a fuga que ela não tem para onde correr, então ela vai para um lado, para o outro, ou fica mexendo o corpo como um pêndulo para lá e para cá. Por quê? Ela precisa queimar isso. Então, antes da apresentação, faça alguma atividade física. Ah, não deu tempo, Edgar, de combinar as agendas, não consegui ir para a academia. Ok, caminhe um pouquinho nos corredores do espaço, da sua casa, do local onde você trabalha, suba alguns lances de escada, com isso você estará diminuindo a carga, a sobrecarga de adrenalina e melhorando a sua capacidade de controlar os ânimos e os nervos na hora de falar em público. Mais uma dica, e essa você vai achar que eu estou ficando louco, que eu estou inventando moda, mas não, gente. Tudo que eu falo aqui é comprovado cientificamente, tudo já foi testado, nada é inventado do acaso e tudo realmente tem prática e tem cases de sucesso. Essa referência agora é de uma pesquisadora americana chamada Amy Cuddy. Muita gente já deve ter lido o livro dela, O Poder da Presença, em que ela fala de uma técnica fantástica que foi de verdade testada cientificamente, que é a Power Posing. A Power Posing é a posição do poder. Você já deve ter visto aí a posição da Mulher Maravilha ou do Superman. O Superman antigamente usava essa posição, agora ele ficou mais machão, né? Não usa mais. Mas essa posição da Mulher Maravilha, ou do V de Vitória, ou do executivo que espalma as duas mãos sobre uma mesa, ou do executivo que se reclina o encosto da cadeira e coloca as duas mãos sob a nuca. Se você ficar na posição do poder, a sua favorita, escolha uma, dá uma gulgada aí depois e veja uma que melhor te serve. Muita gente gosta do V de Vitória, eu gosto mesmo do Superman aqui, ou da Mulher Maravilha, sem problema algum em relação ao sexo, porque me empodera essa posição. Então se eu ficar assim por 2 minutos, mas tem que ser 2 minutos no mínimo, não adianta querer burar 30 segundinhos e tal. A partir de 2 minutos, o cérebro começa a produzir testosterona nos homens e nas mulheres, porque as mulheres também têm testosterona, obviamente, mas elas têm proporções diferentes. Mas quando você tem uma descarga de testosterona na tua corrente sanguínea, você se sente mais poderoso, poderosa, confiante, mais seguro. E quando você está mais seguro, você consegue se comunicar melhor. Parece que o corpo alinha com a mente toda a estrutura da fala e você tem mais segurança, mais confiança, mais brilho nos olhos. Não acredita? Lembre-se de um atleta que acabou de cruzar uma linha de chegada ou que venceu uma partida de tênis, de futebol, seja lá do que for. Esse atleta, ele tem tanta testosterona no corpo dele, porque ele acabou de ser campeão, acabou de vencer algo, que o repórter vem, faz uma pergunta, ele interage, ele conversa. Você já viu? Mesmo aquele jogador de futebol lá do timezinho, lá do interior, ele melhora a comunicação dele. E se é um profissional, um atleta profissional que já se comunica bem, quando ele vence uma partida, ele se comunica muito melhor do que quem perdeu, obviamente. Por quê? Não é só porque ele perdeu ou ganhou. É porque ele tem muito mais testosterona no corpo dele. Então, se você quer enganar o teu cérebro, diga a ele que você venceu antes de vencer. Faça o V de vitória, comemore, mostre através do teu corpo, da tua linguagem corporal para o teu cérebro que você já venceu. E aí o cérebro vai decodificar isso, vai ser enganado, é verdade, mas ele vai produzir testosterona. E você vai ficar muito mais seguro, muito mais tranquilo e tranquila. Olha, se você não conseguir se lembrar disso, se você já mapeou os seus pontos fracos, já sabe onde você comete as gafes, aonde é que você está errando. Ah, eu fecho muito a boca, eu não tenho articulação, eu não abro muito a boca. Já percebeu que talvez você olhe para baixo, olha para cima, não olha na direção dos olhos das pessoas, ou que você não sabe o que fazer com as mãos, ou fica se mexendo para lá e para cá. Você já deve saber o que você faz de bom e o que você faz de mais ou menos, que precisa melhorar. O que você pode fazer?
Nas suas anotações, você deve ter um caderno, as notas do apresentador, você deve ter uma Moleskine, uma pasta com processo. Não sei o que você tem para ter as suas notas. Ali deve ter as referências do que você vai falar, como vai falar, mas você pode colocar alguns lembretes, alguns post-its, algumas observações para que você se lembre de corrigir aquilo que você precisa corrigir. E mais, não só corrigir. Olha, melhora a postura, sorria mais, olhe nos olhos das pessoas. Mas você pode também ter alguns lembretes motivacionais. Do tipo, você está indo bem, continua. Acredite em você, as pessoas estão gostando da sua transmissão, da sua live, as pessoas estão gostando da forma como você está apresentando esse processo. Alguns recados motivacionais da pessoa que mais te ama, você, para você, devem te ajudar também a melhorar a sua performance. Tudo isso antes de entrar numa audiência, antes de abrir a câmera, antes de começar a falar em público, para que você tenha realmente uma oratória, uma comunicação muito bem preparada. Agora, como é que você usa a voz? A gente falou lá atrás que a voz, ela responde por 38% pelo menos da eficácia da comunicação. Como é que a gente usa a voz para chamar a atenção das pessoas, por exemplo? Como é que a gente, num fórum, num tribunal, numa audiência virtual, chama a atenção de volta das pessoas que talvez estejam ali distraídas, algumas fecham a câmera, o microfone, talvez estejam fazendo outras coisas, e a gente quer chamar a atenção de volta dessas pessoas. Você pode usar vários recursos para dar o que eu chamo de colorido na voz. Você pode aumentar o volume, abaixar o volume, acelerar o ritmo da fala, desacelerar, falar mais concatenadamente. Você pode usar uma pausa, especialmente depois de uma transição de assunto, de uma pergunta, de uma ideia nova. Para quê? Para que as pessoas consigam refletir naquilo que você está dizendo e você consiga capturar a atenção delas novamente. Agora, a gente não pode esquecer, para fechar, Márcio, que o conteúdo, como eu disse mais cedo, o conteúdo é rei. E não adianta eu ter todo esse preparo, ter toda essa eloquência, ter uma boa comunicação, se eu não cuidar muito bem do meu conteúdo. Por isso, leve a sério também o desenvolvimento do seu conteúdo. Todo o conteúdo, não importa o tipo de apresentação, o tipo de exposição que você tenha que fazer. Ele merece passar por um diagnóstico. Ele merece ter um cuidado, um carinho maior. O que é o diagnóstico do conteúdo para contextualizar? É quando você para, antes de estruturar o conteúdo, e pensa no público, no tempo que você tem, nos argumentos que você pode usar que daquele assunto, daquele tema são irrefutáveis, no que as pessoas já sabem sobre o seu assunto, o que esse juiz já sabe sobre esse processo, o que o corpo de jurados já sabe. Então, quando você pensa no conteúdo antes de estruturá-lo, quando você olha para ele e faz um diagnóstico primeiro, você acaba entrando na estrutura do conteúdo de uma forma muito mais fácil. E aí você vem para o conteúdo, obviamente, pensando numa abertura, pensando num contexto, na divisão do assunto, onde você vai encaixar os seus argumentos, numa conclusão e no encerramento. Uma estrutura lógica, simples e fácil de se lembrar. É só lembrar do acrônimo ACACE. A de abertura, C de contexto, A de assunto principal, C de novo de conclusão e o E de encerramento. Então, 5 partes para você estruturar qualquer apresentação, um vídeo, um webinar, seja lá o que for, você pode usar essa estrutura. E lembre-se de não só estruturar o conteúdo, mas também de ensaiá-lo. Como eu usei o exemplo daquele advogado na Suíça, vai lá na frente do espelho ou ligue a câmera do celular, coloca um tripézinho, um apoio, se filme, veja quanto tempo está levando a sua apresentação, veja se você está sendo convincente ou está influenciando a si mesmo antes de abrir a sua câmera ao vivo e em cores para outras pessoas. Então, esse tipo de preparo antes de uma apresentação, antes de uma audiência, faz toda a diferença
quando a gente vai se comunicar em público. Então, com essas dicas rápidas, eu tenho certeza que você, advogado, você profissional do direito que está nos assistindo agora, nessa Semana das Autoridades, aliás, eu sou muito grato ao convite do Márcio e do professor Luiz também, aqui da Federal Law, para participar desse projeto, e você, grato a você que está nos assistindo, que deve estar fazendo anotações aí, absorvendo um monte de técnicas e recursos novos, boas práticas e ferramentas, eu sou muito grato a você. Mas de nada vai adiantar se você não colocar em prática. Então, a grande questão é, coloque em prática agora, já, hoje, nem que seja só uma técnica. Comece a perceber o quanto a tua comunicação melhora, o quanto ela gera mais coerência, o quanto ela transfere mais credibilidade e o quanto você de verdade está influenciando as pessoas. Você sabe, Edgar, é fantástico, né? Esse tema é um tema que me fascina bastante. Eu acho que não existe um profissional bem-sucedido sem ter habilidade de comunicação. Mas, na verdade, uma pessoa feliz, ela tem que saber se comunicar, porque senão ela acaba tendo dificuldade de se comunicar com as outras pessoas, de expressar suas ideias, e aí todo mundo já consegue imaginar as consequências positivas ou negativas disso, né? E uma coisa que me chamou a atenção que eu gostaria de destacar aqui, né, é justamente uma quebra de paradigma, né? Muitas pessoas acabam criando uma ideia da comunicação de que aquela pessoa é um comunicador nato, né? Como se aquela habilidade fosse característica do DNA de uma pessoa e que quem não nasceu com aquele DNA, coitado, né? A pessoa acabou sendo azarada, né? Não tem gente feia, tem gente que não consegue se comunicar. Mas, na verdade, quando a gente participa, né, de uma live como a tua, que, aliás, até parabéns pelo conteúdo, que foi fantástico, né? Obrigado. A gente percebe que a comunicação ela é uma habilidade, como qualquer habilidade a gente pode desenvolver, é isso, né? Sem dúvida. Ninguém nasce com habilidades, a gente desenvolve, até aprender a andar a gente teve que aprender, não tem jeito. E a gente vê isso no esporte, quando, por exemplo, a gente sabe das histórias do Cristiano Ronaldo, quanto ele é o primeiro a chegar nos treinos, né? Tem brincadeiras aí, inclusive, com outros jogadores que tentaram vencê-lo nessa questão e sempre se davam mal, porque ele é sempre o primeiro a chegar. Porque ele não nasceu, ele não tem aflorado essa habilidade tão natural quanto é para o Messi, para o Neymar, que aprenderam a jogar futebol com muita naturalidade. Para algumas pessoas é mais natural, para outras exige-se um pouco mais de treino, técnica, mas de verdade, se você não treinar, não desenvolve. Não adianta, né? E assim, eu acho que todo mundo que está assistindo a gente conhece, talvez até intimamente, né? Um bom profissional, um advogado tecnicamente espetacular, mas que realmente não possui uma eficiência, né, do nível desejado nesse desempenho de comunicação, por exemplo, com o cliente, até mesmo em audiência, né, em sessões de julgamento que vai ter uma comunicação com desembargadores, seja com ministros no STJ, no STF, uma sustentação oral, né? E é fundamental a gente trazer isso para o currículo do advogado 4.0. Não dá para a gente imaginar, hoje, século XXI, a gente com um monte de tecnologia para ajudar na nossa comunicação, né, nesses canais de comunicação que permitem que a gente seja mais comunicativo no sentido de volume de comunicação com os nossos clientes, ou até mesmo com juízes, desembargadores e ministros, sem ter uma boa comunicação, né? E aí eu queria fazer uma pergunta para você, né? Sim. Por que você acha, né? Assim, por que um advogado, é uma coisa que sempre me intrigou isso, né? Por que um advogado se prepara tanto para o seu exercício técnico, ele vai lá e estuda jurisprudência, doutrina, opiniões de diversas correntes, da direita, da esquerda, o que apoia, o que pode contrapor os argumentos dele, tudo, mas ele não se prepara dessa forma, de uma forma organizada, ou seja, estruturada para se comunicar, seja com o cliente, seja em audiências ou em sessões de julgamento. Né? Por que você acha que isso acontece? Até mesmo em reuniões importantes, né? Não tem essa estrutura, igual você falou assim, de qual é o seu objetivo?
Quais são os argumentos que você vai utilizar? Né? Que tipo de pensamento que as outras pessoas podem ter através das observações que você fizer e como que você vai se adiantar a isso? Veja, Márcio, eu acredito que tem uma questão, inclusive, cultural nesse sentido, porque a gente vive no Brasil e o Brasil ele tem a cultura do jeitinho, do improviso, e a gente tem muito improviso, obviamente, na comunicação e na oratória, mas não existe improviso sem preparo. Ninguém consegue improvisar dizendo algo que não sabe. Até para improvisar você tem que estar preparado. Mas o fato é que a gente ouve muito as expressões, quem sabe faz ao vivo, se vira nos 30, e eu acho que não só por conta dessas expressões, obviamente, mas por conta do excesso de coisas para fazer, de processos, e até da procrastinação, alguns profissionais, eles acabam deixando para cuidar de aspectos que para eles é o mais importante, de fato é importante embasar, estruturar, como você diz, está bem preparado do ponto de vista jurídico, legal, com base nas doutrinas e na lei. Mas se ele não se preocupar a partir de já com a comunicação, ele começa a perder clientes, ele começa a perder processos. E aí eu acho que mais importante do que ele entender que ele está sendo afetado por uma questão talvez orgânica e cultural, é ele mudar o mindset dele. Por quê? Do ponto de vista técnico e do ponto de vista de negócios, onde há mais dinheiro, exige-se mais comunicação. Isso sempre foi assim, sempre foi. Os reis, antigamente, pagavam os melhores, contratavam os melhores conselheiros, melhores advogados lá no primeiro século. Por quê? Porque tinha muito dinheiro envolvido, tem muito risco. Pode se perder a liberdade, pode se perder um monte de coisa. Se a gente trouxer para os nossos dias hoje, empresas que querem resolver um litígio muito caro, muito pesado financeiramente falando, com uma grande monta, o que eles fazem? Eles contratam os melhores advogados. Ou seja, onde há mais dinheiro, exige-se mais preparo. Então, vamos pensar, um advogado vai fazer uma defesa de um processo que tem lá 10 mil reais em questão. Pode ser que na mente dele aquela questão ali não tenha muito valor e aí facilmente ele resolva isso, até improvisando. Mas se ele vai lidar com um processo de 10 milhões de dólares, óbvio que ele precisa se preocupar e ter a mentalidade de que a comunicação dele vai ter um impacto direto naquele processo. E aí eu me lembro, saindo um pouquinho desse contexto, usando uma referência da área de marketing e da área de produto, de hardware, o Guy Kawasaki, que hoje é o CFO, CEO do Canva.com, aquele aplicativo para fazer artes e tudo mais, ele foi responsável pelo marketing lá na década de 80, ao lado do Steve Jobs, no lançamento do Macintosh. E ele contou recentemente para um especialista americano em comunicação e oratória que quanto mais alto você está ou você sobe na cadeia de liderança, melhor tem que ser a sua comunicação. E aí, obviamente, quanto mais alto, mais autoridade você tem, mais você ganha, mais dinheiro tem sobre a sua administração. Então, se a gente traduzir isso para cá, se a gente converter isso para o direito, é a mesma coisa. Quanto mais importantes os meus processos, quanto mais importantes os meus clientes, quanto mais a riqueza ou o dinheiro deles estiver em jogo, ou a liberdade deles estiver em xeque, melhor tem que ser a minha comunicação. Uma coisa anda de mãos dadas com a outra. Então tem que mudar o mindset. Então, de forma direta, é uma questão de mindset. O advogado tem que mudar o mindset dele. Ah, mas o meu processo, Edgar, é aquele processinho lá de 1.000, 2.000 reais. Aproveite esses processos pequenos, que talvez não tenha tanto risco para você e para o teu cliente, e use isso como laboratório. Porque na hora que você pegar um processo com uma grande monta, você já tem ali uma jornada, uma estrada que você trilhou, um caminho onde você já percorreu por várias experiências de comunicação, sendo o mais assertivo possível. Então, não importa se o teu cliente é o Zé da esquina ou o CEO de uma multinacional, com todo respeito ao Zé da esquina. O fato é que você pode usar essa oportunidade para desenvolver a sua comunicação para aí sim um dia atender o CEO de uma grande empresa. É um caminho, não tem jeito. Fantástico. Eu achei bem interessante um ponto que você colocou,
que é justamente essa característica do brasileiro, que muitas vezes é colocado como uma virtude, mas que pode funcionar como um veneno, né? Que é o improviso. Né? Então, a gente se vira nos 30 e tal, e se a gente comparar, né, desempenho dos profissionais que se preparam com os profissionais que improvisam, certamente de um nível para cima só ficam os que se preparam bastante, né? E até pegando um gancho nessa observação que você fez, eu tinha feito uma anotação aqui que eu achei bem interessante, né? Que é assim, o que justamente acaba diferenciando a gente, né, ser humano, do resto dos animais, é a gente conseguir controlar os nossos pensamentos, né? E eu falo que, né, eu acredito em Deus, né? Quem não acredita em Deus pode ser a força da natureza, tal. Quando a gente foi criado, né, a gente foi criado por essa força que tem um bom humor também, né? E que acaba criando pensamentos antagônicos na gente, né? Que eu estou querendo dizer com isso é que a gente consegue de fato controlar os nossos pensamentos. Só que o ser humano ele tem uma tendência a descartar as coisas que são mais simples, né? Porque psicologicamente ele tem que justificar o porquê que ele não está conseguindo vencer. Não pode ser por uma coisa super fácil, né? E quando você colocou, deu até exemplos, né, de como fazer para controlar os seus pensamentos. Talvez tenha algumas pessoas que tenham menosprezado isso, e isso para mim é de suma importância, né, porque ele vai refletir diretamente na performance dessa pessoa. Então, se você fosse dar um conselho para uma pessoa amada tua, para uma pessoa querida, que é advogada, né, o advogado, para aumentar esse poder de comunicação, né, o que você aconselharia? Autoconhecimento. A chave para isso é autoconhecimento. É o primeiro pilar para você desenvolver uma mentalidade, um mindset vencedor, é conhecer a si mesmo. Então, se eu de verdade não reservo tempo para não apenas respirar, mas também para pensar de verdade quem eu sou, quais são os meus princípios, os meus valores, o que eu quero, qual o legado que eu quero construir, não deixar depois de morrer, mas qual o legado que eu quero deixar, que eu quero construir agora em vida, porque o legado não é aquilo que você deixa depois, eu acredito nisso, né? Não depois que você parte, mas é o impacto que você causa na vida das pessoas enquanto vivo. Então, se você de verdade não sabe quem é você, como é que você vai traçar um plano, uma rota para chegar em outro destino? Fica muito difícil. Então, o primeiro pilar é vá atrás, a primeira dica, o conselho é vá atrás de desenvolver mais autoconhecimento. Ah, mas eu já sei quem eu sou. Não, nós vamos morrer, Márcio, nós vamos morrer tentando nos conhecer. É um exercício contínuo, vai levar anos e anos e anos para a gente atingir um nível de maturidade, de autoconhecimento e saber, por exemplo, que determinadas situações mais me desafiam. Quais são os cenários que mexem com as minhas emoções e me deixam com os nervos à flor da pele? Qual o perfil de advogado, ou melhor, de juiz, que mais impacta, mexe com a minha comunicação? E mais, aí falando de autoconhecimento, o que eu faço com esse autoconhecimento? Autoconhecimento sem ação não serve para nada. Então, eu sei, por exemplo, que o leite me faz mal. Um exemplo meu mesmo, o leite me faz mal. Ó, legal, bom saber, eu já sei. O que você faz com isso? O que eu tive que fazer? Eu tive que cortar o leite da minha vida. E aí eu melhorei um monte de processos inflamatórios e tô tranquilo. Não tem mais alergia, rinite, uma série de coisas. Mas só o autoconhecimento, usando esse exemplo do leite, não resolve nada. Então, investigue, gaste tempo, reserve alguns minutos, depois algumas horas. Não precise ir para Santiago fazer essas caminhadas longas aí que muita gente faz e é ótimo. Mas talvez você possa em casa mesmo, reservar um tempo. O meu relógio me lembra de vez em quando que eu tenho que parar para respirar. E aí você pode colocar um lembrete no teu celular, olha, é hora de meditar, é hora de se conhecer um pouquinho melhor. Isso vai fazer uma diferença tremenda. Quando vier um pensamento automático, um pensamento negativo automático, você vai reconhecer como um pensamento que não é seu, porque ele é orgânico, ele vem mesmo, e você vai expurgar esse pensamento, trazendo um pensamento que de verdade é seu, colocando esse pensamento no lugar daquele. Aí você, com pensamentos, sentimentos e emoções, vai ter um comportamento muito mais assertivo ao se comunicar. Muito legal, né? São estratégias simples de serem estruturadas, mas que se forem colocadas em prática geram muito poder, né? Eu tenho uma última observação aqui que foi bem legal, né? Quando você falou do PowerPoint, né?
da posição de poder, mas a imagem que me veio à frente foi justamente do Cristiano Ronaldo naquela posição de Mulher Maravilha, né? E que ele faz essa posição, né? Ele se posiciona dessa forma, né? Certamente para criar esse poder, né? Através dessa posição. Nos lances que ele vai cobrar falta ou de pênalti, e mesmo depois que ele faz o gol, né? Isso não acaba virando um gatilho mental que ajuda ele a entrar a potencializar essa força, né? Sem dúvida, sem dúvida. É um excelente gatilho mental e ótimo exemplo que você trouxe, porque quando a gente usa o corpo para dar um input para o cérebro, a gente está acostumado a fazer com que o cérebro dê inputs para o corpo, e o contrário também funciona. Gente, é uma via de duas mãos. Os nervos, eles vão e voltam, não é só de baixo para cima. Então, se eu transmito para o meu cérebro, para a minha mente, uma mensagem do meu corpo, o cérebro vai entender esse gatilho mental e eu vou me comportar a partir daí com muito mais poder, confiança, segurança, que é tudo aquilo que você precisa para se comunicar. Então, o que o Cristiano Ronaldo faz, aliás, o esporte, ele é repleto de exemplos interessantíssimos do poder mental e do quanto a gente pode absorver isso para a comunicação, Márcio. É muito legal, né? Edgar, o assunto, acho que a gente poderia ficar aqui não só um dia, né? Mas a gente poderia ficar aqui mais uma semana, né? Edgar, obrigado mais uma vez. Para mim foi um grande prazer. Obrigado a todos que nos assistiram aqui. Sempre é um grande prazer estar com vocês. Márcio, muito obrigado. Obrigado também a todos que passaram aqui nessa transmissão. Eu volto logo mais aí num webinar para a gente falar do curso Oratória e Comunicação 4.0 para profissionais do direito. Foi um prazer participar contigo e com vocês que estão em casa ou nos seus escritórios aí nos assistindo. Até uma próxima.